Foi errado invadir a Ucrânia. Putin abusou de poder ao cruzar as fronteiras ucranianas, mas a guerra não é somente uma guerra da Rússia e do Putin contra a Ucrânia e Zelensky, é uma guerra da Rússia contra a OTAN. Não queria deixar de mencionar isso no programa de hoje, a corajosa declaração do Lula em Pequim, da qual eu acho que todos nós que lutamos, estamos na estrada há mais tempo, né, Mauro? Podemos ter orgulho, né? Quando o Lula declarou que o caminho pela paz não passa pela responsabilização unilateral da Rússia e que os Estados Unidos têm que parar de continuar incentivando a guerra, entregando financiamento e armamento incondicionalmente ao governo de Zelensky. Ou seja, quando o Lula, diante do drama da guerra da Ucrânia, alerta não só o nosso povo, mas o mundo de que devemos condenar a invasão da Ucrânia, a Rússia tem responsabilidade no início do conflito, foi errado invadir a Ucrânia, Putin abusou de poder ao cruzar as fronteiras ucranianas, mas a guerra não é somente uma guerra da Rússia e do Putin contra a Ucrânia e Zelensky, é uma guerra da Rússia contra a OTAN. E a OTAN tem como a grande liderança os Estados Unidos, e o governo Zelensky, evidentemente, hoje faz essencialmente uma guerra por procuração de Washington com Moscou. E, portanto, o governo brasileiro não é cego. Não é cego. E compreendemos o papel de marionete que o governo Zelensky tem diante da ofensiva da OTAN. Mas aí, queria te fazer uma ponderação. Eu vi essa entrevista, foi a única entrevista coletiva que o Lula deu na China, foi realmente bem importante. E o que eu sinto é assim, tem duas torcidas, vamos chamar assim, né? Tem a nossa torcida, e a nossa torcida tem uma presença com alguma relevância na arquibancada, um segmento da esquerda que sai dessa corrente chamada stalinismo, que fica lá. Lula, o herói da luta anti-imperialista, está afrontando os Estados Unidos, e vem essa discurseira toda, e tem a arquibancada do lado de lá, especialmente da extrema-direita, que fala, olha aí o Lula se alinhando com os comunistas, rompendo com o Ocidente, parará, parará. Agora, quando você examina a entrevista, Valério, o que o Lula diz é assim, gente, eu atuo de acordo com os interesses do Brasil. Eu Exatamente. Não atuo por vetores políticos e ideológicos. Eu atuo por onde eu acho que o interesse brasileiro está. É onde o interesse brasileiro está, é este lugar onde eu atuarei. E o interesse brasileiro diz, eu não quero confronto com o Biden, eu não quero confronto com os Estados Unidos, mas também não quero confronto com a China. E o Lula tem a sagacidade do líder sindical que sabe que precisa operar também no espaço criado pelo confronto entre China e Estados Unidos para obter melhores concessões para o Brasil. Perfeito. Claro. Né? A independência brasileira e o caminho para a paz. O que ele está dizendo é não há solução militar, não há. Ninguém pode vencer essa guerra militarmente. Então, não havendo condições, é preciso construir uma proposta de negociação que possa ser uma redução de danos em que todos têm que fazer concessões. Como se faz, é assim que se constroem acordos. Isso é uma posição não somente independente, mas uma posição responsável, porque não há mesmo solução militar, Mauro. Podia ser um blefe, não é, então não há solução militar. Ou seja, a Ucrânia, mesmo com todo o armamento entregue para os Estados Unidos, não tem condições de derrotar a Rússia. A Rússia, por sua vez, não tem condições de derrotar o governo de Zelensky. Então, nem Zelensky vai derrubar Putin, nem Putin vai derrubar Zelensky. Isto posto, é melhor, quanto mais cedo possível, abrir negociações e partir para o cessar-fogo. Portanto, ao defender paz, sem alinhamento nem com a Rússia, nem com a OTAN, Lula fez um movimento muito corajoso. Aqui, evidentemente, o importante
é que não tem alinhamento incondicional com Biden, porque, digamos, a tradição brasileira, desde o final da Segunda Guerra Mundial, é de um alinhamento estável com Washington, né? Vamos lembrar, tem raízes históricas. O Brasil foi o único país da América Latina que mandou tropas, mandou um exército para lutar na Itália ao lado das forças norte-americanas contra o nazifascismo. Ninguém mais fez, a Argentina não fez, o México não fez, o Brasil fez. Vargas prometeu 100 mil soldados, enviou 20 mil. Claro que ele fez uma negociação, cedeu a base aérea no Rio Grande do Norte e Natal, mas garantiu investimento para a construção da CSN em Volta Redonda, porque o Brasil não produzia aço, tinha um atraso naquele momento, de quase 100 anos, e foi uma das compensações para o envio dos 20 mil soldados. Mas este alinhamento na Segunda Guerra Mundial, que foi justo, estabeleceu uma relação orgânica da burguesia brasileira com a norte-americana que foi vital depois do pós-guerra, quando o Brasil foi o primeiro destino de investimento norte-americano na periferia. Tirando os investimentos norte-americanos na Europa, o primeiro, não o segundo, não o terceiro, Mauro, o primeiro destino. Durante quanto tempo? Durante 40 anos, Mauro. 40 anos o Brasil foi o primeiro destino do investimento norte-americano. Sim. Tirando o que foi feito no Japão, tirando o que foi feito na Europa Ocidental, era o Brasil. Sim. Isso era... Tanto que ainda hoje, em que pese a decadência dos Estados Unidos, em que pese o fato da China ser o maior, disparadamente o maior parceiro comercial do Brasil, mais da metade das empresas estrangeiras instaladas no Brasil ainda são de capital estadunidense. Né? Claro. Então, por isso, ao dizer Biden, nós não temos um alinhamento com a OTAN, nós não pensamos que o futuro da vida civilizada depende da derrota da Rússia. Não é a nossa opinião. É uma declaração muito corajosa. Eu vou ser sincero, desde que voltei ao Brasil em 78, desde meus 21 anos, nunca vi nenhum presidente da República contrariar os norte-americanos desta maneira. Então, isto é evidentemente muito positivo. Mas... Agora, mais uma vez, né? É o sindicalista negociador. Ele não está fazendo isso porque ele morre de amores pelo Putin e odeia o Biden. É porque é o seguinte, gente. Ele foi lá para os Estados Unidos e voltou de mãos abanando. E ele ficou irritado. Tá certo? O encontro dele com o Biden, ele voltou sem um tostão. Ele voltou sem nada na mala para a economia brasileira. Aí ele vai lá para a China e volta de mala. A mala não está cheia também. Mas voltou uma mala meio... na metade da mala ocupada. E aí, o que está dizendo Biden? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Não, eu acho que há um sentido prático, mas o Lula não é só um caixeiro viajante, sejamos também. É um operário, uma liderança operária moderada, que também dá importância às ideias e tem compromisso com a verdade. Ele sabe que a paz é um preliminar para o crescimento do Brasil e dos países periféricos, né? Exatamente. Defende a paz e não vai tocar tambor para maluco que pensa que o que está acontecendo na Ucrânia não ameaça, não tem uma ameaça de guerra mundial. Tem ameaça, não só... E tem ameaça e ela, digamos, é um blefe retórico, evidentemente, mas Putin coloca a carta nuclear, porque, evidentemente, o Putin, o que ele receia é que deixe de ser uma guerra de procuração e passe a ser uma guerra da OTAN mesmo. Aí, sendo uma guerra da OTAN, a Rússia não pode vencer. A menos que a China se mova. Aí é a Terceira Guerra Mundial. Compreendes? Então, o Putin está estabelecendo um limite. Se a OTAN for além, é guerra nuclear. É isso aí. Então, tem gente tocando tambor. Não é o governo brasileiro que está tocando tambor. Não é. Está dizendo que a paz corresponde aos interesses da humanidade. E veja, alguém dizer o óbvio lulante, muitas vezes é necessário, né? É importante, tem impacto.